Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre as matrizes, falando hoje sobre as matrizes especiais, que são algumas matrizes específicas com algumas características particulares que aparecem bastante em exercícios sobre esse tema. E a primeira matriz que a gente vai ver é a matriz quadrada. E a matriz quadrada ela faz justamente jus ao nome. Ela é uma matriz quadrada porque o formato dela lembra de fato um quadrado, lados iguais. E para que isso aconteça, a matriz ela tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Então, para ser uma matriz quadrada, o número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Se a gente for falar de forma mais matemática, a gente fala que o I é igual ao J, beleza? E aí, nesse caso, a gente tinha visto que a gente, quando ia falar do tamanho da matriz, da ordem da matriz, a gente sempre falava o número de linhas e o número de colunas. Matriz de ordem 3 por 5, assim em diante. Como a gente sabe que é uma matriz quadrada, a gente pode simplesmente falar uma das informações. Essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Como eu já falei o quadrado e falei que ela é de ordem 3, automaticamente eu sei que o número de linhas é 3 e o número de colunas também é 3. Então, para falar o nome de uma matriz quadrada, basta eu falar uma vez a quantidade da linha ou da coluna. A gente não precisa repetir esse número. Matriz quadrada de ordem 2, matriz quadrada de ordem 3 e assim em diante. Beleza? Segundo, pessoal, matriz nula. O nulo, na matemática, sempre remete a gente ao número zero. E é justamente o caso da matriz nula. A matriz nula, para uma matriz ser nula, isso quer dizer que todos os elementos dela são iguais a zero. Elementos iguais a zero. Beleza? E a gente costuma dar um nome mais simplificado para essa matriz fazendo assim, ó, 0. E aí a gente coloca a ordem da matriz. Como essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, essa é a matriz nula de ordem 3 por 2. Então, esse nomezinho aqui para a gente é importante. Nula é a matriz 0, 3 por 2. E ela, quando a gente for estudar mais tarde em outro vídeo sobre as operações envolvendo as matrizes, a matriz nula ela tem a mesma função do zero. Numa adição ou numa subtração, ela vai ser o elemento neutro, ela não vai fazer nada. Então, a matriz nula, assim como o zero, é o elemento neutro da adição e da subtração, ok? Então, isso é a matriz nula. Continuando, a gente tem a matriz identidade. E assim como a matriz nula, o zero é o elemento neutro da adição e da subtração, a gente já tem aqui o nosso elemento neutro da multiplicação, que é como se fosse o 1, então, né? A matriz identidade, ela tem a seguinte forma. Ela é uma matriz quadrada, sempre quadrada, essa é uma informação importante, em que a diagonal principal dela, que é a diagonal descendo, é formada pelos números 1. 1, 1, 1. Todos os demais números, tanto acima da diagonal principal quanto abaixo da diagonal principal, são zeros. Então a diagonal principal é igual a 1, demais elementos são iguais a 0. Essa aqui é a matriz identidade de ordem 3. Como é que a gente representa isso? E 3. Só para mostrar mais direitinho para vocês como seria a de ordem 2. Seria o 1 aqui ó, na diagonal descendo, na diagonal principal, e os demais elementos iguais a 0. Essa é a matriz identidade de ordem 2, que a gente chama de I2. E que nem eu falei, a nula é o elemento neutro da adição e da subtração, ela é como se fosse o 0. A matriz identidade, ela é como se fosse o 1. A gente vai ver mais para frente que quando a gente multiplica uma matriz por essa matriz identidade, não muda nada, como se a gente tivesse multiplicado por 1. Então ela é como se fosse o 1, ela é o elemento neutro da multiplicação, ok?
Para a gente complementar, pessoal, não são exatamente matrizes especiais, mas são uns cálculos básicos que a gente faz com a matriz que surgem algumas coisas interessantes. Primeiramente, a gente tem a matriz transposta. E o que significa matriz transposta, gente? A gente vai dar o shift nessa matriz. Essa matriz está desse jeito, a gente vai fazer ela ficar desse jeito. A gente vai transformar linhas e colunas em linhas. Então é o seguinte, gente, vocês estão vendo aqui que a primeira coluna consiste dos números 1, 2 e 0. Na transposta, a primeira linha vai ser 1, 2 e 0. Na matriz original, a segunda coluna é 5, 3 e 4. Então, na transposta, a segunda linha vai ser 5, 3 e 4. Observe que a gente pegou uma coluna para transformar em linha. Se a gente tivesse feito o contrário, ia ser a mesma coisa. Pega a primeira linha, 1, 5, virou a primeira coluna, 1, 5. Segunda linha, 2, 3, virou a segunda coluna, 2, 3. Terceira linha, 0, 4, virou a segunda coluna, a terceira coluna, 0, 4. Então, matriz transposta é o quê? Você pegar linhas e virar colunas, ou então pegar colunas e virar linhas. Tanto faz qual dos dois você usa, a gente chega no mesmo lugar. Então, as linhas viram colunas ou vice-versa. E uma coisa interessante é a gente ver a ordem dessa matriz. Observa que essa matriz original aqui, a matriz A, ela é 3 linhas e 2 colunas. Ela é uma matriz 3 por 2. A transposta, ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Vai ser a matriz A transposta e ela é 2 por 3. Então a transposta sempre inverte. Se eu tenho a matriz A 3 por 2, a matriz transposta vai ser a matriz 2 por 3. Beleza? Finalizando o nosso conteúdo, então, gente, falar sobre a igualdade entre matrizes. E seguinte, galera, para a gente falar que duas matrizes são iguais, duas coisas têm que acontecer. Primeiramente, elas têm que ter o mesmo tamanho, a mesma ordem. Não tem como eu comparar uma matriz 3 por 2 com uma 2 por 3, elas nunca vão ser iguais. Então, mesma ordem. E a segunda coisa é que elementos correspondentes, elementos da mesma posição têm que ser iguais. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, o A11, vai ser igual ao A11 daqui. Então, se essas matrizes são iguais, esse Y vai valer quanto? O mesmo 2 daqui. Y é igual a 2. Da mesma forma, X nessa posição aqui, na posição A12, e menos 3 na posição A12 dessa. Como as matrizes são iguais, a gente sabe que X é igual a menos 3. E aí a gente pode ver que o restante dos elementos correspondentes eles sempre são iguais. Ó, 0 com 0, menos 1 com menos 1, 4 com 4. Então, elementos correspondentes são iguais. Beleza, galera? Com isso a gente termina esse assunto. Até a próxima. Agradeço a participação de vocês.